Manda inbox para Rosana. A Rosana da direção da CUT. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Michele Marinho. Hoje eu venho com os convidados para a live. Sou pré-candidata a vereadora de Itaquaquecetuba. Hoje a gente está com um convidado, o presidente da CUT, o Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Michele. Babalorixá Ogumbei. Boa tarde, E Michele. o Babalaô Demétrio de Exu. Boa tarde. Hoje a gente vai falar de um tema que é a intolerância religiosa e a importância da nossa religião, todas as religiões na sociedade, a nossa fé do dia a dia. Então, falando hoje falar um pouco hoje com as nossas lideranças religiosas, né, e com o Douglas, sobre os direitos, né, afro-brasileiros dentro da nossa sociedade, como que hoje a nossa militância trabalha com isso, como a importância de estar trabalhando com os nossos líderes religiosos. Tudo bem, Babá Paulo? Tudo bem, sim. Graças a Deus, Orixá. Tudo caminhando. Bom. Deus fortalece, Orixá. A bênção aos babalorixás. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso dia a dia, para as pessoas entenderem um pouco mais da nossa religião, ver hoje como realmente a gente, né, é aí na nossa religião, a força que a gente precisa dentro da nossa liderança, dentro da nossa política até, porque a gente precisa realmente se unir e mostrar que no dia a dia, como que é hoje Candomblé, a Umbanda, a matriz afro-africana, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia tá muito complicado o culto de orixá por conta do preconceito religioso que as pessoas têm. Então, acaba se tornando uma coisa difícil, porque as pessoas têm uma ideia errônea que o nosso culto, seja de orixá, seja focado ao candomblé, ou seja focado à umbanda, ou seja focado ao xexé-lagbá, que no caso é a religião tradicional iorubá, é uma imagem demoníaca, satânica, uma imagem errônea passada pela liderança da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e acabou tomando conta, na verdade, viralizou como se fosse uma coisa negativa, uma coisa demoníaca. Tanto que hoje na Nigéria, no final do ano, existe até uma passeata com o tema Exu is not Satan. Exu não é o diabo, Exu não é o demônio. E é uma coisa muito bonita, porque as pessoas estão tentando mostrar o contrário do que muitos anos a igreja demonstrou ser um ritual satânico, onde muitas pessoas lá atrás morreram por conta disso, muita gente foram queimada, apedrejada, muitos terreiros invadidos, levados tambor, levado até ojubó de entidades para ser apreendidos em delegacias e tudo mais. Então, daquele ponto do passado para hoje, melhorou muito, mas de uns anos para cá, vem voltando o mesmo cotidiano que tivemos no passado. Como, por exemplo, uma coisa que eu acho muito errada, querer proibir o sacrifício de animais, que houve até passeatas referente a isso. É uma coisa que vai, de certa forma, a imagem que eles passam denigre a nossa religião, a nossa cultura. Da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Então, o que acontece? Fica uma coisa chata, uma coisa estranha, porque proibir o sacrifício de animais seria o mesmo que proibir
a nossa cultura, o poder da gente exercer a nossa fé. Então, hoje em dia, estamos com um problema muito grande referente a isso. As pessoas se aproveitam, invadem o nosso terreiro, apedreja, chama a polícia, xinga a gente quando a gente passa trajado na rua com a caráter. Não temos uma liberdade religiosa como um evangélico, como um católico tem hoje em dia, de propagar a sua fé, propagar aquilo que acredita. Hoje em dia, você vê muito atos de banalização religiosa, dentro da cultura afro-brasileira, mas você não vê ninguém invadindo igreja, você não vê ninguém invadindo a igreja católica, a evangélica, o budismo, seja lá, qualquer outra religião. Isso meio que se focou para o culto afro-brasileiro. E é uma coisa muito feia, errônea, porque, na verdade, tem um arbítrio constituído por lei de fazer a religião, a propagar a nossa fé da forma que a gente acredita. E hoje em dia, infelizmente, a oposição está praticamente nos obrigando a gente, se a gente bobear, fechar as portas e ficar como antigamente era, somente para alguns. Isso está se tornando uma coisa muito feia, muito errônea. E eu acho que o Brasil, o mundo, deveria acordar para essa situação, antes que seja tarde. E está se tornando uma coisa muito difícil, infelizmente. Verdade. E assim, hoje a gente vê na televisão a agressividade das pessoas em relação ao culto afro-brasileiro. A gente vê diariamente terreiros, né, sendo presejados, sendo esmagados pela sociedade que está vivendo num mundo que não tem uma evolução diária, que hoje a gente vê que realmente não é aquilo. Que a gente tem que ter a oportunidade de, na verdade, de aprender, conhecer o que é a religião. Não é só a matriz afro-brasileira que vive esse preconceito, como já viveu os judeus, como já viveu outras religiões que hoje em dia estão sendo massacradas pelas algumas religiões que impõem que é o correto. E, na verdade, não existe a fé correta. Ela existe, sim, a gente nasce com aquilo, né, ao meu ver, e existe a oportunidade de você conhecer as demais. Eu costumo dizer, Michele, que os candomblecistas, as pessoas que cultuam o orixá, têm uma visão muito aberta quando se fala de religião. Porque se convidar eu, e acredito que outros amigos sacerdotes para ir para uma igreja, participar de um culto, nós iríamos respeitar o culto deles. Mas você não vê isso acontecer em diaspora com a igreja evangélica ou com o católico. Então está uma situação muito difícil. Realmente, muitas religiões no passado também foram apedrejadas. Mas hoje, eu não sei se é por conta do cotidiano que existe hoje, certas imposições políticas, ou sabe lá Deus o quê, mas está acontecendo uma violência muito grande baseada em cima das pessoas de religiões afrodescendentes. Legal. Ô, Michele. Oi. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que é importante a gente dar uma situada historicamente. Primeiro, definir aí o que é a intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa é a falta de respeito, de tolerância com a religião do outro, né? As pessoas, elas não aceitam a religião do outro e, em função desse não respeito, de não aceitar esse pluralismo, inicia uma série de ataques, uma série de questões aqui que foi relatada pelo Demétrio. Eu acho que é importante a gente situar historicamente que não é de hoje que acontecem aí essa intolerância, a perseguição. Então, se a gente for ver, na antiguidade, você tinha uma perseguição contra os cristãos e os pagãos feita pelos judeus. Já na Idade Média e na Idade Moderna,
a perseguição, aí a gente tem muitas situações que envolvem intolerância, né, da Igreja Católica, por exemplo, de promover as cruzadas, e as cruzadas que saquearam e que fizeram barbaridade aí em nome de Deus, né? Você tem aí as questões, a perseguição aos judeus, aí já muda, né? Se lá atrás foi a perseguição de judeu contra cristão, na Idade Média foi a perseguição de cristãos contra judeus, e a gente tem relato nessas perseguições, nas conversões aí, que são os chamados cristãos novos, que aconteceu muito na Espanha, né? A gente tem agora, recentemente, no século XX, a situação do cristianismo nos países árabes aí, que não podiam professar, tolerado, mas não tem uma vida social. Você tem a perseguição dos nazistas lá nos campos de concentração, aí é uma perseguição racial e religiosa. E no caso do Brasil, né, nós temos uma situação muito específica. A maior parte das denúncias aí são, sim, de ataques a terreiros, ataque a pessoas que professam a Umbanda e o Candomblé, né? E em 2000 aconteceu aí a invasão do terreiro da mãe Gildásia, da Gildásia dos Santos, a mãe Gilda, lá em Salvador, por grupos ligados aí à Igreja Universal. Houve agressão ao marido da mãe Gilda, houve toda uma série de enfrentamentos, de agressões, o que levou ao falecimento da mãe Gilda no dia 21 de janeiro de 2000. E em 2007, o presidente Lula, ele criou, através da lei 11.635/07, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Eu acho que é importante, nesse debate, a gente colocar que se existe essa intolerância, existe também uma lei, o Código Penal brasileiro, no seu artigo 208, ele criminaliza a intolerância, e é importante que as religiões aí, em especial as religiões de matriz africana, se organizem para fazer esse enfrentamento, e as pessoas terem clareza que existe lei, né? Existe uma lei aí que ela combate, que ela está prevista aí, a Lei Federal 77/16, alterada pela Lei 9.459, ela trata da questão da discriminação religiosa. E o artigo 208 do Código Penal, ele estabelece que as pessoas que fizerem esse tipo de emprego de violência têm aí o pagamento de multa e prisão daqueles que fazem esse tipo de coisa. Então, eu acho que é importante, Gisele, a gente constatar: existe fundamentalismo, existe o que a gente chama de intolerância religiosa, mas é preciso se organizar, é preciso promover debates como esse, é preciso falar sobre a importância da religião, do candomblé, da umbanda, seja na questão religiosa, seja na cultura brasileira, porque eu não consigo enxergar o Brasil, a cultura brasileira, sem a intervenção, sem a forte influência da cultura, da arte e da religião africana. Então, é uma coisa que não dá para setores da sociedade brasileira simplesmente querer apagar, né, o legado, a importância, né, desses setores da cultura, da arte, da religião africana. E em 2007 também, o presidente Lula editou uma lei importante, que é a Lei 11.639, que é a lei que estabelece no currículo das escolas
a religião, aliás, a história, a literatura, a arte e a cultura africana no currículo das escolas brasileiras. A gente lamenta muito que, mesmo estando na lei, a gente tenha que fazer uma luta política para que esses conteúdos eles sejam introduzidos, para que esse conteúdo seja desenvolvido nas escolas brasileiras. Então, é um desafio de todos nós combater essa intolerância, é um desafio de todos nós aí trazer os elementos, trazer a verdade, né? E a verdade foi dita aqui pelo Demétrio, né? Existe todo um ritual aí que ele já vem de muito tempo e tem toda uma lógica. E não é, como dizem aí alguns equivocados, que são religiões que pregam o satanismo. Muito pelo contrário. Eu acho que tem um detalhe nas religiões africanas que eu acho que é importante, que nenhuma religião tem, que é o protagonismo e a participação feminina, que é uma participação importante, que nenhuma religião ela coloca a mulher como protagonista, como sacerdotisa, e um papel importante na religião. O que a gente vê nas religiões africanas, que eu acho que é bacana destacar esse aspecto. Eu estava prestando atenção aí, o Douglas. Realmente tem uma lei constitucional que exige o empregamento da história da religião afro-brasileira nas escolas. Mas sabemos que, mesmo tendo essa imposição de se empregar, sabemos que não é uma realidade que acontece. Por exemplo, tem uma sobrinha que ela estuda e na escola, por exemplo, dela não se fala, nem se toca no assunto dessa parte histórica aqui no nosso Brasil. Você veio falar sobre certas partes da Igreja Católica, veio falar de vários tipos religiosos, menos da situação afro-brasileira. O que acontece no nosso Brasil é que, mesmo existindo certas leis, sendo imposto pela legislação e tudo mais, não são executados como deveria. Por exemplo, eu tenho casos aqui de seguidores aqui do meu axé da minha casa, que já passou por problemas de preconceito religioso, foi discriminado. Quando chegou na delegacia para fazer o PO, para poder levar para frente, foi ignorado, como se não tivesse sido nada de grave. Então, é uma coisa complicada. Mesmo que existem leis, as próprias pessoas que representam as leis fazem questão de não cumprir como se fosse uma besteirinha do dia a dia. E por conta disso, essas besteirinhas do dia a dia que o povo acha está se crescendo, está se acontecendo muito assassinato, violências gravíssimas, por, na verdade, não se cumprir a lei desde o início como se deveria. Uma palavra muito importante que eu normalmente comento aqui em casa é intolerância religiosa. Na verdade, a gente não queremos ser tolerado. Essa é uma palavra, na minha opinião, muito errônea. Nós queremos ser respeitado. É diferente de ser tolerado. E, na verdade, essa palavra intolerância religiosa tem um preconceito por si próprio, se parar para analisar. Mas são coisas que, infelizmente, uma andorinha sozinha não faz isso. Infelizmente, o preconceito religioso, muitas vezes é muito fácil a gente falar que começou da igreja evangélica, começou do católico, é muito fácil você apontar as outras religiões, mas, na verdade, muitas vezes o preconceito religioso acontece dentro da nossa própria religião. Você vê irmãos da nossa própria religião acusando a casa alheia, você entendeu? Aquele é errado, aquele é isso, aquele é aquilo, aquele é aquele outro. Isso é uma coisa completamente errado. Dentro do seu terreiro, da sua casa de candomblé, eu acredito que você tem que fazer aquilo que você aprendeu, que você dedicou anos da sua vida para estar preparado para aquilo, e aquilo que deu certo dentro da sua casa e você faz, não tem que ser julgado nem por mim e nem por ninguém. E isso é uma coisa muito feia que acontece pelas próprias pessoas da religião. Um exemplo muito básico também
Eu me iniciei no candomblé com 3 anos de idade, tenho 32 anos de orixá dentro do candomblé, com todas as obrigações tomadas, comprovada, porque meus sacerdotes de candomblé ainda são vivos. Há 15 anos atrás, passei para o culto iorubá, que é uma religião africana, porém de matriz 100% africana. E as próprias pessoas do candomblé também têm preconceito religioso com nós de matrizes iorubá, porque diz que a cultura iorubá é uma cultura nova que está chegando aqui. A gente não somos, na verdade, muitas pessoas bem-quisto e respeitado, quando, na verdade, só que de forma diferente. Então, muitas vezes, o preconceito religioso começa dentro da própria religião de matriz africana também, que dá vazão aos outros. Porque se eu que faço parte aponto você, eu dou o direito para outros de fora fazer a mesma coisa. Então, acho que o respeito e a união tem que começar da gente mesmo. Você vê gente falar, eu não vou na casa de fulano porque eu não gosto. Quando a gente vai num terreiro, a gente não vai por conta da pessoa, a gente vai para louvar orixá, para bater palma para o orixá, para louvar, propagar a nossa fé, praticar a nossa fé. Eu não vou porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do ciclano. Não, a gente tem que amar o orixá. A gente vamos por uma casa religiosa, não é por pessoas, é pelo orixá, pela fé. E é isso que as pessoas hoje estão perdendo a essência. Verdade. O senhor Legal. falou... Oi. Pode falar, doutor. Deixa eu só para a gente... assim, eu, na minha intervenção, eu trouxe historicamente o que... Eu falei o que é intolerância, e a intolerância é uma situação que ela ocorreu ao longo dos séculos até chegar no Brasil. Sim. E aí, só para deixar claro, quem está nos assistindo, a religião no Brasil que ela sofre, os maiores ataques são as religiões de matriz africana, né? Porque para a gente não ter um entendimento que não é um entendimento correto. Eu tenho aqui dados sobre os ataques aí a religiões, os ataques que ocorreram aí em 2019, nós tivemos aí um aumento de 56% aos ataques às religiões de matriz africana. E aí eu tenho um dado aqui, né, que das denúncias que foram feitas, 61% foram de denúncias de religiões de matriz africana, 18% de espírita, 12% de católicas, 12% de testemunha de Jeová, 11% de evangélica, né? Então, 2% de budismo. Quer dizer, nós temos que condenar, a gente sabe que o foco dos ataques são as religiões de matriz africana. Exato. Mas nós temos que ser coerentes, nós temos que condenar todas as denúncias aqui contra religiões, elas têm que ser devidamente condenadas. Agora, o Brasil, em especial, depois de 2018, houve um crescimento brutal de ataque contra as religiões de matriz africana. E a gente sabe por quê. Nós estamos vivendo, apesar que na Constituição aí, dizem que na Constituição que o Estado ele é laico, só que o Estado aqui no Brasil não é laico, né? A gente sabe que tem uma determinada religião, um grupo religioso aí, que hoje se constitui no poder no país e que passa a sua visão. E muitas vezes aquele que está no comando do país, ao invés de passar uma visão que contemple todos os brasileiros, todas as religiões, que façam um diálogo da unidade nacional, um diálogo para atender todos os brasileiros, é um dirigente, que eu não vou falar o nome aqui, né, que falar nome de coisa ruim, dá até azar, né? Prega a violência, prega a perseguição contra opção sexual, contra a religião, contra
o negro no Brasil. Então, nós vivemos um país, nesse momento, um país onde que se prega a violência e a discórdia. E no centro de toda essa discórdia aí está os terreiros, que lá no Rio de Janeiro não são poucos, que é um estado que é dominado pelas milícias, né? Setores de algumas religiões se organizam com as milícias para atacar os terreiros. Isso aí é uma coisa que está claro. Mas agora, quando a gente faz esse debate, a gente tem que garantir que todas as religiões tenham a sua condição, né? Agora, não reconhecer que são as religiões afros que são as mais atacadas no Brasil, não tem como. E aí, você falou de uma coisa que eu acho que é importante, que vocês da religião de matriz africana comecem a discutir e disputar os espaços de poder, o Demétrio e Ogumbei. Por quê? Os outros setores da sociedade se organizam e disputam o espaço de poder. Isso é democracia, né? O brasileiro, o trabalhador, o empresário, o negro, a mulher, a religião cristã, do Islã, das matrizes africanas, todo mundo tem o seu espaço de representação. O que acontece é que nós não temos união e essa desunião ela acaba fortalecendo os outros, porque como é que tem essa coisa mesmo que desde criança eu ouço, né? O camarada ficar botando o defeito no terreiro do outro. Isso aí não está certo. Né? Vocês têm que se juntar, construir uma organização aí e começar a lutar pelos direitos, porque ninguém vai dar nada por nós. Porque a Lei 10.639, que o presidente Lula editou, se não tiver luta da comunidade negra, daqueles militantes que lutam pela causa dos negros aqui no Brasil, ela vai virar letra morta. Tem que ser... A vida, ela nos coloca aí situações que nós precisamos fazer luta para que os nossos interesses eles sejam garantidos na lei, na Constituição, na educação. Tá? Eu vou comentar uma situação que até meu amigo Ogumbei está aí, não me deixa mentir. O que acontece? Eu acredito que a gente temos até algumas personalidades, diríamos que muito forte, envolvida em situações de leis e legislações. Essas pessoas que são mais influentes diante das leis e colocar a face ali para lutar pelos direitos, eu acho que muitas vezes elas se fecham em uma cúpula e esquecem que existem outros terreiros mais humildes que também precisam do mesmo respeito, da mesma visão, dos mesmos direitos. E muitas vezes, personalidades grandes da matriz afro-brasileira só focam aquelas pessoas que são tão grandes quanto elas, mas esquecem aqueles que são mais humildes, e aonde os terreiros mais humildes acabam sendo foco dessa intolerância religiosa. Eu tiro a base pelo meu terreiro, eu tiro a base pelo BI, que também já sofreu muito situação de intolerância religiosa, você entendeu? Mas, na verdade, as personalidades grandes que tem dentro da religião, na verdade, estão mais interessadas em fechar a cúpula e os próprios interesses. Esquece de ver os outros terreiros que praticam a mesma fé. Então, acho que isso é uma coisa que deveria também mudar, só olhar para si o que está acontecendo. Entendeu? Quanto à verdade, se a gente olhar os evangélicos todos se unem, independente se é uma igreja pequenininha, se é uma igreja grande, se tem muitos seguidores ou poucos seguidores. Mas se você parar para analisar, está todo mundo junto. Já no candomblé não existe isso. Se você tem um terreiro de candomblé grande, com fama, bonito, com poder aquisitivo, você é respeitado. Se você tem um terreiro humilde com as pessoas, você vai ter respeito no padrão que eles querem. Então, você automaticamente eu acredito que tem muitos amigos da religião que está assistindo essa
live vai entender completamente. Porque isso não é uma coisa que acontece comigo, não é uma coisa que acontece com algum BI. É uma coisa que acontece na periferia do nosso Brasil, onde tem os terreiros de candomblé de matriz africana. Verdade. Uma coisa que o senhor falou, Babalau, e que o Douglas também falou, existe, os números eles estão aí, a gente mudou, né, falando um pouco, tomando um pouco a nossa dor. Eu acho que o que falta realmente dentro dos nossos Ilê-Axés, dentro dos nossos barracões, é a união e também brindar as demais pessoas. A gente precisa tomar atitude de dono, a gente também precisa, porque se você for ver hoje o Senado, se você for ver hoje o Congresso, o que tem de outras religiões tomando a frente? Porque se você for fazer alguma coisa, eles saem de onde eles estão, eles se unem e eles vão. E eles falam que eles estão defendendo, hoje, se a gente for ver, né, que não é bom falar o nome, mas assim, quando foi para a Avenida Paulista, o tanto que foi de pessoas que saíram de dentro das igrejas defendendo. Então, falta isso, falta hoje a gente ter realmente essa união e defender, porque tem espaço realmente dentro do Senado, dentro do Congresso, dentro das assembleias, de realmente hoje a Umbanda, o Candomblé, ter um exemplo, uma pessoa e for lá e dar um nome para realmente aquilo valer a pena. Então, assim, existe a lei, existe realmente o crime de ódio, o crime de ódio, ele está aí, existem delegacias, a gente pode fazer boletins de ocorrência virtual, a gente pode ir direto na delegacia. O que a gente não pode fazer é se calar. Não podemos se calar perante ao ódio do próximo, que ele não conhece a nossa religião. Ô, Michele, deixa eu contar uma história para vocês que vai sintetizar tudo isso que nós estamos falando. E depois eu gostaria de ouvir o Babalorixá Ogunbei, que não falou até agora, né? Mas vou contar uma historinha aqui. Verdade. Em 2018, eu fui representar o Haddad num terreiro do Pai Toninho, lá na Barra Funda. Aí, eu não fui lá pedir voto, fui lá fazer uma fala e tal. E aí, na minha fala, eu falei, olha, gente, eu vim aqui trazer a solidariedade da CUT e tal. A CUT, ela tem uma secretaria de combate ao racismo, a CUT tem um posicionamento contra a política de ódio, a política de ódio que matou e assassinou o mestre Moa lá em Salvador, a política de ódio contra as minorias, a política de ódio contra as mulheres, contra negros, contra a opção sexual das pessoas, a política de perseguição religiosa e tal. E aí eu falei todas essas questões, e a maioria das pessoas, elas falavam afirmativamente que sim e tal, tudo isso falado antes da saída de santo e tal. E aí teve um dos pais de santo que foi convidado, o camarada, ele, né, com o braço cheio de ouro, um relógio de ouro e tal. O cara falou, eu não concordo em nada com o que você falou. Eu falei, pô, mas como é que... Primeiro que o camarada, ele era... Eu não estou fazendo juízo de valores. Eu falei que a gente era contra o ataque à opção sexual e ele era homossexual, né? Sim. Então, quer dizer, será que o cara era a favor de quem fazia ataque a pessoas que têm uma opção sexual diferente? Né? Será que ele era a favor a quem fazia ataque às religiões de matriz africana? Era a favor da violência contra negros? Então, o nosso país vive uma coisa que é maluca, né? É uma coisa que é maluca. É você se apaixonar pelo... parece aquela síndrome lá, como é que chama aquela síndrome, Alexandre? Que o camarada, ele se apaixona pelo sequestrador. Pelo sequestrador. É uma loucura. Então, eu estou dizendo isso porque é preciso a gente ter o entendimento de quem representa o quê, quem defende o quê na sociedade, e a gente se posicionar, porque a gente não pode se posicionar junto com pessoas que é contra a gente. Exatamente. Isso é uma loucura. Eu só falei isso aí para dizer
E foi assim, e o terreiro do pai Toninho, depois ele me ligou e tal, era uma pessoa que tinha uma relação com ele de mais de 50 anos, né? E eles acabaram tendo um rompimento em função de uma situação como essa, que para mim foi constrangedora, né? Como é que eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo, e para o pai Toninho, que me convidou, foi assim uma coisa muito mais constrangedora. Então é preciso se unir, né, para garantir que os interesses dos terreiros aí também sejam garantidos na Assembleia Legislativa, na Câmara, enfim, e que não tenhamos leis que sejam letras mortas, como é a lei aí, a 10.639 e a lei 11.635, né? Sim. Exatamente. Acaba caindo naquele ponto-chave que eu falei. As pessoas da própria religião acabam tendo preconceito religioso com a gente mesmo. Verdade. Vamos e lá. A fé é algo que ela está em nós. É o sagrado. Né? Acho que todo mundo falou. Gostei, realmente, foram palavras assim que realmente a gente tem que sentar, analisar e ver. É coisas realmente que acontecem. A intolerância religiosa realmente é uma coisa muito apontada dentro da nossa religião, né? A gente são muito visado, a gente são muito discriminado, a gente são muito apontado, entendeu? Acho que realmente a gente tem que buscar mais entendimento, mais união com as pessoas dentro da nossa religião mesmo, se unir, ir à luta. Eu acho que a gente pode, assim, todo mundo se ajuntando, cada vez mais se ajuntando, como se diz, em grão, que a galinha enche o papo. Eu acho que cada vez que as pessoas se unirem, sentarem e ver, e levantar a sua bandeira, que é a nossa bandeira da nossa religião, cada vez a gente vai buscar mais, cada vez vai evoluir mais. A gente sofre muita discriminação. Eu mesmo sou uma pessoa que fico muito chateada com situações acontecendo agora, realmente, igual várias vezes vou citar uma situação que aconteceu comigo, que acho que aconteceu até com o pai Demetrios e com vários zeladores. A gente hoje usa o aplicativo Uber, que é um aplicativo que leva a gente para deslocar os lugares onde a gente quer ir. E muitas vezes a gente quer ir para as festas de candomblé e festejar, louvar o orixá, entendeu? Na casa de um amigo. E a gente chama o Uber. Quantas vezes aconteceu de eu estar vestido com a minha vestimenta da minha religião, o Uber, quando vê, passar direto e desfazer da gente, como a gente se fosse um cachorro, a gente fosse um bicho, a gente fosse uma coisa estranha, um demônio, vamos dizer assim, como eles dizem, né? Que o povo critica muito, fala que a nossa religião é coisa do demônio, entendeu? Coisas da escola também, realmente, como o nome falou aqui, da lei, tudinho, de colocar na educação da escola, tudo, mas isso realmente não é uma coisa que acontece, ao contrário. Você só vem apontando, só vem discriminando, só vem falando, entendeu? Realmente, a nossa religião é uma religião muito julgada de si, muito mesmo. E é uma religião assim, que dentro de si, eu acho que é uma religião que ela está aqui para acolher todo mundo. Porque nenhuma religião aceita a opção sexual, homossexualismo, o que seja, o que for. Nenhuma religião aceita. E a nossa religião, ela não julga o que você é, o que você deixa de ser. Nós, perante a religião, somos todos iguais. Igual como Deus falou, amai-vos uns aos outros, entendeu? Eu acho que é isso. Como a palavra que diz dentro da igreja, que Deus disse que amava uns aos outros como amasse a si mesmo, entendeu? Então, se a lei é destino, se Deus falou isso, até a nossa religião mesmo é uma coisa que segue esse contexto. Porque na nossa religião ninguém discrimina o que nós somos. Aí todo mundo fala assim, dentro da macumba só existe viado, só existe gay, só existe lésbica. Vamos dizer o português verdadeiro, né? Entendeu? Mas verdadeiramente é a única religião que acolhe a sua sexualidade, que não vai te julgar o que você é, que vai te acolher e vai te receber do mesmo jeito de tratar como qualquer um. Entendeu? São exemplos que eu tenho orgulho da minha religião e eu falo para as pessoas. Eu acho muito bonito isso dentro da minha religião, porque ela não me julga quem eu sou. Eu vou ser igual como qualquer um.
dependente da minha opção sexual. Eu costumo dizer, Ogumbem, que na nossa religião a gente aceitamos pessoas e não opção sexual ou classe social, né? Isso mesmo, e não julga o que você é, entendeu? O que o orixá determina é que a gente seja feliz, dependente do que a gente for, entendeu? Nossa religião é uma religião de paz, é uma religião de união. Muitas pessoas criticam, de amor, né? Falam, mas também tem muita gente dentro da nossa religião que procura levar à frente, procura fazer as coisas igual eu vejo aí no meu Facebook, muitos zeladores e alorixás, babalorixás, fazendo união entre as pessoas para levar comida às pessoas que estão necessitadas, dar janta às pessoas moradoras de rua, dar um agasalho, dar alguma coisa. Isso eu vejo muitos zeladores, não questão de APAS, vamos se dizer todos, que nem eles se ajuntam e tentam fazer o que eles podem. Então, realmente, o que a gente deve fazer é isso. Cada vez mais, todo mundo se unir, respeitar as suas hierarquias, respeitar os seus rumbês, entendeu? Respeitar as suas famílias. Como se diz o meu amigo, meu compadre Demetrios, que é uma pessoa que eu gosto muito, entendeu? Ele é do culto de Fá, entendeu? Eu sou do culto do Candomblé, minha nação é Fon, entendeu? E mesmo assim, nós convivemos, nós temos amizade, ele respeita o meu espaço, eu respeito o espaço dele, a gente tem amizade, a gente se reúne para nós fazer nossos festejos, eu vou na casa dele festejar, ele vem na minha festejar. Isso é muito bonito, eu acho que deveria ter mais dentro da nossa religião, para ela ser mais respeitada e mais vista como uma religião boa, por nós mesmos demonstrar isso, nós mesmos mostrar que nós somos humildes e que nossa religião não é uma religião demoníaca, não é uma religião do diabo, entendeu? E Deus está em todas as religiões, é só você passar a acreditar, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? É um pouco da palavra que eu estou passando para vocês. Uma base muito importante que você citou aí, Ogumbem, na minha opinião, é que um pouco até mesmo do preconceito religioso que a nossa religião tem é em base, inclusive, também do preconceito contra o pessoal do povo LGBT. Então, acaba unificando o preconceito com a homossexualidade, com o preconceito do satanismo imposto pela igreja, faz uma bola de neve. Tudo e se torna essa bola que é o que acontece com nós, essa criticação, essa discriminação, entendeu? Sendo julgado, tudo isso, realmente, é uma coisa que eu viso muito dentro da religião, é isso. Uma coisa que eu cheguei a fazer uma live há um tempo aí atrás, é um tipo de preconceito, se você parar para analisar. As pessoas veem a gente com uma posição de babalorixá, com uma posição de sacerdote. E as pessoas acham que a gente não pode ter uma vida normal, a gente não pode tomar uma cerveja, a gente não pode ir para um samba, a gente não pode ir para uma danceteria, a gente não pode ir para um barzinho. Por quê? A visão deles é que a gente tem que ser sacerdote dia e noite, noite e dia. Se postar uma foto de roupa normal, a gente já somos atacados, porque onde já se viu, o pai de santo está no barzinho bebendo, o pai de santo isso, o pai de santo aquilo. E muitas vezes isso que acontece é o povo da nossa própria religião também. Isso mesmo. Que acha que a gente discrimina. Isso mesmo. E aí aproveita disso querer mostrar uma coisa que na verdade não existe. O Demétrio. Por isso que a gente precisa. Eu queria acrescentar. Em relação a Eu queria acrescentar no que você já falou alguns elementos aí. E a gente tem que entender que tudo aquilo que se refere à cultura, à religião, em que pese que hoje a maioria dos terreiros aí é conduzido por pessoas que não são negras, mas a religião ela é de matriz africana e a gente tem que entender que a gente vive num país racista. Nós precisamos entender que esse país, pouco mais de 120 anos, 130 anos atrás, as pessoas eram escravizadas. As pessoas foram escravizadas e, terminada a escravidão no Brasil, esse setor
não teve as mesmas oportunidades do que os demais, a demais população do Brasil, a população branca. Então, nós vivemos um país racista, nós vivemos um país desigual, né? Essa desigualdade, ela se expressa, né? No mundo do trabalho. Hoje você tem o homem negro, a mulher negra recebe menos que o homem branco, a mulher branca. Nós temos um ataque, tudo que é da cultura. E a religião negra não é religião, é macumba. O samba era crime. Eu não sei se vocês sabem, mas o samba, no início do século, quem fazia samba ia para a cadeia, né? Então, aqui em São Paulo, quem fazia samba em São Paulo tinha que sair de São Paulo para fazer samba, porque era crime. Estava tipificado no Código Penal brasileiro. Capoeira é coisa de vagabundo. Então, tudo que é relacionado à cultura africana no Brasil, né, existe uma intervenção muito preconceituosa, muito jocosa. E aí, gente, essa situação são situações que é preciso que se organize e para fazer luta política, para fazer a luta pelo direito de vocês. Porque o homossexual tem direito no Brasil, como qualquer outro cidadão. Quer dizer, todos nós temos direito. Agora, a gente tem que se organizar para que os nossos direitos eles sejam exercidos. Senão, né, vai continuar o racismo, vai continuar as pessoas de um determinado setor da sociedade tendo os melhores cargos, os melhores salários, e um outro setor vivendo sempre à margem, né? E outro detalhe que eu percebo nas religiões de matriz africana, que tem um monte de gente que eu conheço, inclusive das classes sociais altas, que participam, só que não falam nada, né? Para fora, não, eu sou de tal religião, mas nunca fala que vai num terreiro. Tem esse outro aspecto também. As pessoas se envergonham que vão no terreiro, as pessoas vão se assumir, né? Verdade, se camuflam. A religião usa, você falou tudo, acredita, mas tem uma vergonha, não tem... realmente, o que você está falando é uma grande verdade. Eu vejo muito isso mesmo, a gente se vê muito, não só eu, como todos vê. E todo mundo tem vergonha, ninguém expõe, ninguém fala de outras religiões, mas a nossa, ninguém tem orgulho de falar, eu sou candomblecista, eu sou um bandista, não, é muito pouco você ouvir falar isso. Só quem realmente convive dentro, vive, ama mesmo, e leva a bandeira que realmente fala. Mas muita gente, como você falou, realmente é verdade. Muita gente se camufla e não leva aquilo adiante. Realmente, a gente tem que se reunir mesmo, se unir cada vez mais, porque até dentro da política mesmo, é poucas pessoas que defendem a nossa religião. Essa é a verdade. Isso é a verdade. Entendeu? É poucas pessoas que reúnem, que vão defender aquilo que é bem julgado, aquilo que realmente precisa de uma ajuda, aquilo que realmente precisa ser transformado e ser mudado. São poucas pessoas que fazem isso dentro da política. Entendeu? Então, se cada vez realmente nós se unir, nós se juntar e levar isso avante, eu tenho certeza que um dia, como Deus e Orixá, a gente vai vencer. Uma coisa muito importante que eu exijo aqui dentro da minha casa é assim, quando a gente estamos em ritualística de funções na casa de axé, por exemplo, se alguém tem que ir na padaria, alguém tem que ir no mercado, normalmente eu vejo isso acontecer dentro dos terreiros. Os filhos de santo entram para dentro do banheiro, troca de roupa para ir no mercado, na padaria, ou seja lá o que for. Aqui na minha casa, no meu axé, eu já não permito que isso aconteça, porque eles estão dando vazão ao próprio preconceito religioso. A partir do momento que você é daquele religião, você tem que vestir a camisa. Se você tiver que pegar trem, metrô, ir na padaria, no mercado, ou seja lá onde for, você tem que ir com o seu uniforme, vestindo a sua camisa, mostrando quem você é. Porque quem se envergonha do que está envergonhando a sua própria raiz, seus ancestrais lá atrás, que lutaram
para hoje a gente estar aqui debatendo essa live hoje sobre isso tudo que está acontecendo. Porque muitos de nós estamos aqui debatendo, outros lá atrás perderam sua vida tentando lutar por isso. Então, para mim, é uma vergonha quem entra para dentro de um banheiro para se trocar, para ir numa padaria ou no mercado, seja lá onde for. Ou então, vai na casa de um amigo numa festa, vai de roupa normal, com uma mochila nas costas, quando chega, entra direto para o banheiro, troca de roupa e aparece no barracão já vestido a caráter. Antes de ir embora, vai lá e se troca para poder vir para casa de roupa normal. Eu sinto vergonha de uma pessoa dessa, sou sincera a falar. Porque uma pessoa dessa não merece cultuar orixá. Porque se não levanta a bandeira, não respeita a sua crença, a sua religião, tem vergonha, então ela não serve para a religião. Verdade. E assim, o que o Douglas falou é verdade. Hoje a gente vê tantas pessoas que vão, ele chega aí no barracão, procura o pai de santo, joga de jogar carta, né? Gosta de jogar búzios. E aí, assim, a gente vê no final do ano, a praia. Todo mundo vai para a Praia Grande, todo mundo vai para qualquer outra praia, pular onda, levar flor para Iemanjá, mas não gosta de Umbanda, não gosta de candomblé, mas no final do ano todo mundo está lá fazendo as suas rezas, as suas preces para Iemanjá, né? É incrível. As pessoas elas acabam elas se escondem atrás de uma coisa que realmente elas não tomam aquela atitude de falar, eu sou da matriz africana, eu sou matriz afro-brasileira, eu gosto disso, eu gosto dessa religião, mas não, elas têm vergonha do que realmente elas são. Poucas pessoas, por quê? Por causa do preconceito que elas têm medo que pode acontecer futuramente com elas. E é isso que a gente tem que acabar, é isso que a gente tem que tomar atitude e diminuir, sair, não deixar isso acontecer. Realmente a gente tem um espaço muito grande aí para não acontecer isso e tomar a frente de toda essa situação e mostrar que a nossa religião é uma religião de amor, uma religião de paz. Mas eu vou falar uma coisa para você, Michele. Vou citar uma situação que acontece muito, que, em partes, eu até entendo o que agrava esse preconceito religioso. Por exemplo, somos de matrizes africanas, a gente temos ritualística que são feitas, por exemplo, nas matas, são feitas nas cachoeiras, e hoje você presta atenção, se você prestar atenção, muitas cachoeiras, muitas matas estão fechadas e proibindo de ser feitos ritualística. A gente praticamente estamos meio que cercado. Mas por quê? Eu vou dar a minha opinião por que isso aconteceu. Porque o próprio povo de matriz africana é culpado. O povo vai fazer sua ritualística, eu acho que a ritualística não é proibido fazer, mas eu acho que em todo lugar que você chegar para fazer uma ritualística, tem que se respeitar a natureza e o local. Se você vai na cachoeira, você vai fazer uma ritualística, eu não vou quebrar garrafa, que nem você hoje pisa na cachoeira, você acha um monte de caco de vidro, você entendeu? Aquele monte de bacia, aquele monte de alguidar, aquele monte de coisa dentro da cachoeira, é bacia de louça, é desnecessário. Você vai no meio do mato, é aquele monte de lixo, é garrafa PET, é sacolinha, é um monte de coisa desnecessária. Não é proibido fazer a ritualística, mas eu acho que você tem que ter consciência. Você vai na natureza, aonde o orixá é vivo, você vai poluir aquele lugar? Não. Você vai levar uma oferenda, leve-a no alguidar, leve no balaio, leve na bacia, aonde quiser. Mas chegando num local da natureza, deposite em coisas naturais que vai se degradar com a terra. Bote em cima a oferenda de uma folha, coloque dentro da água direto, coloque direto em cima da terra. Por quê? Aquilo é alimento, a terra vai comer, não vai prejudicar o meio ambiente. Agora, diferente, eu vou levar um banho pronto da minha casa para dar o banho no cliente na cachoeira, eu uso a garrafa PET para levar o banho, chego lá, eu jogo a garrafa PET no mato. Eu levo a sacolinha com as coisas que eu vou precisar, chego lá, eu dispenso a sacolinha no meio do mato. Por exemplo, na Praia Grande, principalmente, que é feito dias 2 de fevereiro, em muitos lugares rituais a Iemanjá. Qual a necessidade que eu tenho de levar um barquinho de isopor? Não estou criticando, mas nós temos que respeitar o meio ambiente, a natureza, para sermos respeitados. O isopor vai
transformar numa coisa tóxica que vai matar muitos animais, vai automaticamente prejudicar a água, o meio ambiente, aquela vida que está dentro do mar. Para que eu vou levar um pente de plástico, que aquilo vai se perder dentro da água, vai se tornar muitos, mas muitos anos mesmo, para aquilo se decompor, se chegar a se decompor. Você entendeu? Então, são pequenas coisas que as pessoas de matrizes africana, se tiverem consciência, seja Umbanda, seja Candomblé, seja culto Yorubá, seja o que for, a gente para de ter tanto preconceito religioso. Como eu vi esse ano a reportagem da festa de Iemanjá, que teve na praia. A imundície que ficou a praia, que ficou o mar, a poluição que ficou desnecessariamente com garrafa de vidro, sacolinha, garrafa PET. Imagina, nós faz as oferendas para que o orixá fique agradado com a gente. Mas você acha que o orixá vai ficar agradado da gente degradar aquele meio ambiente, matar os animais que dependem daquilo? É muito complicado. E isso traz o próprio preconceito para a gente mesmo, porque as próprias pessoas da religião não sabem respeitar a situação da natureza. É a mesma coisa, eu vou num bairro residencial, eu vou fazer um despacho, jogar os cabritos na encruzilhada, que nem o povo está fazendo num bairro residencial? Eu não vou fazer isso. É verdade. Isso é muito feio, as pessoas não estão sabendo respeitar o espaço das outras também. E aí a gente acaba sendo atacado por isso também. Isso mesmo. É onde atacam muito nessa situação mesmo que você vem falando, Demer. As pessoas próprias da religião acabam defamando e deixando as pessoas deixarem falar sobre isso. Nessa situação que você falou é verdade. As pessoas usam a natureza, o orixá é a natureza. O orixá, eu tenho um orixá, cada orixá tem um elemento dentro da natureza. E se a gente suja, a gente denigre a imagem, a natureza, a gente está digredindo o orixá, vamos dizer assim. A gente está agravando o orixá, a gente não está agradando. Às vezes a gente está trazendo a ira do orixá, porque o orixá é a natureza. É por isso que às vezes a natureza se revolta contra a gente. Por quê? Por causa do próprio ser humano, que acha que está fazendo certo, que não sabe respeitar, não sabe ser limpo, não sabe ser uma pessoa, ter educação, vamos se dizer. Uma educação, um B, vamos se dizer assim. Isso realmente é verdade. O meu amigo aí, Ogumbei, o meu compadre, o pai Ogumbei, o ano passado fez uma excursão para o Reino dos Orixás, para a gente fazer uma festinha de catimbó de Jurema, que é um outro culto que tanto eu quanto eles, quanto o Ogumbei, somos sacerdotes na nossa casa. Você vê a organização do povo no Reino dos Orixás, ninguém é proibido de fazer oferenda, mas todo mundo tem que saber seu limite, da onde para não denegrir a natureza, e ali aquilo fica um certo tempo. Paga pessoas para poder limpar aquilo, para que não agrida a natureza. Então se tornou uma coisa que com higiene, você entendeu? Porque ninguém vê nenhum cabrito podre criando bicho lá, nenhuma galinha destroncada criando bicho lá. Você entendeu por quê? Porque tem uma organização. Já na natureza, não tem como ter essa vistoria, mas eu acho que tem que partir a consciência do próprio sacerdote que vai à natureza fazer oferenda, fazer certas coisas que não vai denegrir e prejudicar a natureza e o meio ambiente. Porque denegrir o meio ambiente e a natureza é o mesmo que está denegrindo o orixá, é o mesmo que está se desfazendo da energia do orixá, que é a própria natureza na Terra. É verdade. Legal. Eu gostaria de fazer a minha consideração final aqui, o Michele, que daqui a pouco eu tenho uma outra agenda. Tá. Fazer uma consideração final parabenizando você por essa iniciativa. Eu acho que o bate-papo muito gostoso que nós fizemos aqui e proveitoso, ele dá alguns direcionamentos, é preciso se organizar, é preciso, com organização, fortalecer as religiões de matriz africana e ocupar um espaço que é importante na sociedade. E dizer a vocês o seguinte, quando tiverem aí saídas de santo, aí em Itaquaquecetuba, nos terreiros, por favor, me convide, eu vou, é muito lindo. Aliás, quem não conhece, precisa conhecer, né?
isso aí são celebrações de uma energia muito bonita, são celebrações muito bacanas. Então, quando tiver, viu, Michele, manda o convite para mim que eu vou e participo com os colegas. Eu acho que é importante, Michele, você também fazer outras ações como essas, outros debates como esses, para poder, sabe, falando da história, falando de toda de como é que funciona, como é que, sabe, para as pessoas conhecer. As pessoas precisam conhecer. As pessoas não conhecem os fundamentos aí e muitas vezes, por desconhecer, acaba agindo na ignorância, né? Faz uma crítica ao que não conhece. E dizer para vocês o seguinte, que foi o que eu disse o dia que eu fui lá no Pai Toninho, na Barra Funda. Eu não imagino o Brasil sem a arte, sem a cultura, sem a religiosidade africana no nosso país. A contribuição ela é muito grande, né? Seja na alimentação, seja na cultura, seja na música, seja na religiosidade. E eles não conseguiram e não vão conseguir apagar a importante legado que o povo que veio trazido como escravo e veio para o Brasil e conseguiu, mesmo sofrendo ataques, aí conseguiu manter a sua religião, conseguiu introduzir um traço muito forte da cultura africana na música, na culinária, na cultura. Então, eles não conseguiram apagar e, mesmo que eles não queiram, o Brasil tem uma cultura rica e tem uma influência muito grande, inclusive das religiões aí de matriz africana. Parabéns, Métrio, parabéns, Ogumbei, parabéns, Michele Marinho. Contem comigo aí na força, na construção de uma sociedade plural, de uma sociedade onde as pessoas tenham respeito, né? A gente luta como sindicalista para que todos tenham as mesmas condições na vida, na educação, na saúde, no trabalho, certo? Então, eu estou sempre à disposição para ajudar a construir uma outra sociedade onde que a gente tenha como base o respeito entre as pessoas, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Douglas. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer por você aceitar o convite e participar. Tenho que agradecer pela parceria do dia a dia, o Babalorixá Demétrio de Exu, o Ogumbei, o Babalorixá Ogumbei. Na verdade, a gente veio aqui hoje só mostrar um pouquinho, né, sobre a nossa religião, como que ela tão amorosa, diferente do que as pessoas acham do dia a dia, que realmente anda lado a lado com a cultura, anda lado a lado com o samba. É uma religião que ela está de portas abertas para a sociedade, que realmente ajuda. Todo Babalorixá, ele sempre está fazendo alguma ação social dentro do bairro da onde ele reside. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer pela parceria de vocês hoje com a live. Eu só tenho que agradecer realmente e que tenha outras oportunidades para a gente conversar. Eu que agradeço, Carinho, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência diante a cultura afro-brasileira, a minha experiência aqui nesse bairro de Itaquaquecetuba que nós vivemos, né? Diante de tudo isso, como está a situação hoje em dia. Eu que agradeço o carinho. Eu também tenho que agradecer. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito sadia. E eu espero que quem participou, quem viu, que leve isso adiante, que isso cresça e que cada vez isso se torne uma coisa bonita e maravilhosa. Uma Itaquá diferente, né? Vamos se unir todo mundo da nossa religião, mostrar para as outras religiões e fazer uma Itaquá diferente. É isso que a gente precisa. Itaquá precisa de pessoas com energia. Isso mesmo. Tá bom? Tchau a todos. Tchau. Uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.